Você sabia que as células do nosso organismo têm uma alta capacidade de se adaptarem? Justamente com as recorrentes alterações fisiológicas do nosso organismo, elas buscam se adaptar com essas alterações para manter o que nós chamamos de equilíbrio, homeostase. Para vocês verem que as células são as nossas guerreiras e lutam sempre a cada dia após as alterações. Então hoje eu vou ensinar para vocês o que são adaptações celulares. Então pessoal, sejam bem-vindos e nós vamos falar sobre adaptações celulares. Então, o que são adaptações celulares? Como o próprio nome indica, são diferentes alterações estruturais e funcionais das nossas células do nosso organismo, onde elas buscam se adaptar consoante as alterações intra ou extracelular, ou seja, elas vão se adaptar consoante os estímulos que elas sofrem, né? O estresse que elas sofrem. Por exemplo, a maioria das minhas células não são os mesmos que dos atletas de fisiculturismo. Então, as nossas células, elas sabem exatamente como se adaptar a diferentes organismos e a diferentes estímulos que elas sofrem. Então, como são classificadas essas adaptações celulares? Nós temos 4 tipos mais conhecidos de adaptações celulares, que vão diferenciar em hipertrofia, atrofia, metaplasia e hiperplasia. Exato, o que é essa palavra de hipertrofia? Hipertrofia é mais do que nada que o aumento da célula, ou seja, o aumento do conteúdo intracelular, o conteúdo que está dentro da célula. Então, quando a célula vai aumentar, o que vai levar? A aumento do tecido e, consequentemente, do órgão. Então, por exemplo, isso aqui me dá um exemplo de um mecanismo fisiológico de hipertrofia, um mecanismo fisiológico e não patológico, por exemplo, as distensões de célula entre as minhas células e atletas de fisiculturismo. Eles fazem muito estresse e aqueles treinos pesados para manter aqueles músculos. Então, aqueles músculos grandões são as células que vão se expandindo consoante os exercícios. Elas vão ficar maiores. Então, consequentemente, o órgão tem a tendência de desenvolver mais. Então, esse aqui é um exemplo de uma hipertrofia fisiológica não patológica. Então, o outro exemplo de uma hipertrofia patológica, ou seja, uma hipertrofia que leva às alterações, né, que nos faz ficar doente, é a hipertrofia cardíaca, quando estamos em um quadro clínico de hipertensão. O que é hipertensão? É nada mais que o volume de sangue que passa em um vaso, né? Em um período de tempo. Então, consoante, né, o volume do sangue, o débito, que a gente chama de débito cardíaco, né, que vai passar, quando é suficiente ou maior, o coração tem a tendência de hipertrofiar. Células do coração têm a tendência de ficarem maiores consoante a hipertensão. Então, resumindo, hipertrofia é o aumento do tamanho da célula e não o aumento do número, tá? O aumento do tamanho do conteúdo intracelular. Então, hiperplasia. A hiperplasia é diferente da hipertrofia. Ao invés de aumentar o tamanho, ela não aumenta o tamanho, ela aumenta o número, ou seja, é uma alteração quantitativa, tá? Então, o tamanho das células, ela vai manter o mesmo, só que vai mudar o seu número de células. Isso aqui me dá um exemplo de uma hiperplasia fisiológica, por exemplo, o endométrio, né, do ciclo menstrual lá nas mulheres tem um aumento do número de células, tá? E uma hiperplasia patológica temos no caso de cânceres, né, em que há um aumento do número de células descontrolados, né? Então vai nos consequentemente nos levar a uma doença. Metaplasia. O que é uma metaplasia? Metaplasia é como se fosse uma substituição, ou seja, é a substituição de um tipo de célula para outra. Por exemplo, o meu tipo de célula que está aqui na minha traqueia, tá? Aqui na minha traqueia, com seus cílios aqui, é diferente de uma pessoa fumante, tá? Então, as células têm a tendência de se adaptar consoante esses estímulos, essas alterações, os nossos hábitos pessoais, para justamente manter o equilíbrio, tá? Então,
atrofia. O que é atrofia? Atrofia é diferente da hiperplasia, né? É como se fosse uma diminuição do tamanho da célula. Ou seja, se a célula está diminuindo, quer dizer também que ela está diminuindo seu conteúdo dentro da célula. Então, ela vai diminuindo, consequentemente, o que? O tecido também vai diminuindo. Lembra que o tecido é composto por, ou constituído, formado por células, conjunto de células, mais conteúdo extracelular, ou seja, matriz extracelular. No entanto, se a célula diminui, o tecido tem a tendência de diminuir e também o órgão. Então, isso aqui me dá um exemplo de uma atrofia. Com certeza, lembra, né, do desuso. Tá? Quanto mais a gente não usa um determinado órgão, uma determinada região, ela tem a tendência de atrofiar, tá? Ou seja, diminuir o seu tamanho. Resumindo então, a hiperplasia é o aumento do número de células. A hipertrofia é o aumento do tamanho das células. A atrofia é a diminuição do tamanho das células. E a metaplasia é a substituição de tipos de células. Lembrando que todas essas alterações, tá, podem ser fisiológicas ou patológicas, e elas são consequentes, né, de resultados de mecanismos que podem ser a nível dos hormônios, a nível de estresse, a nível de alguma patologia. Então, pessoal, se gostaram do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima aula.